Regresso ao Grande Jornal. A região da África subsaariana recolheu mais de 1,5 mil milhões de dólares de investimento de private equity no ano passado, em claro contraste com muitos dos chamados países emergentes, onde o investimento tem vindo a cair. Com o mercado financeiro a dar em muitos países os primeiros passos e muito por fazer em praticamente todos os setores de atividade, a África é vista como um ponto forte de investimento nos próximos anos. O desenvolvimento financeiro de África foi, de resto, o tema de uma conferência realizada ontem pela Universidade de Nova. E para olharmos para algumas das conclusões dessa conferência, contamos com a presença em estúdio de Kátia Batista, professora da Nova School of Business. Muito boa tarde. Muito obrigado por estar neste grande jornal. Temos, de facto, estes números que mostram grandes quantidades de investimentos já em África, mas acha que já há esta percepção por parte dos investidores de que a África é, de facto, ou pode ser a próxima plataforma financeira de relevância? Eu acho que há uma percepção crescente de que, da importância da África e das oportunidades de investimento que há em África. Aliás, esse foi um dos temas que foi discutido ontem. Eu estou a pensar na intervenção do professor Paul Collier, ele é basicamente o conselheiro da maior parte dos governos africanos, muitas instituições internacionais de desenvolvimento, e que falava exatamente de, por um lado, da necessidade que há de financiamento de grandes projetos em África e de como eles podem ser atrativos para investidores em países da OCDE, porque realmente as taxas de retorno potencial são, enfim, muito mais altas do que qualquer coisa que nós tenhamos de momento disponíveis, não só nos países da OCDE, mas mesmo noutros mercados emergentes. Mas é óbvio que há alguns fatores específicos destas oportunidades de investimento, não é? Há a questão de haver relativamente pouca informação, porque o que se passa muitas vezes é que da parte dos investidores é que há algum receio porque há aquele risco político tradicional, há alguma falta de informação e, no fundo, uma parte da discussão foi pensar como é que financiamentos públicos destes investimentos podem ser complementados com investimentos estrangeiros, privados. E então o que ele dizia era que, por exemplo, as instituições internacionais, elas próprias, podem facilitar um pouco este investimento, nomeadamente o Banco Africano de Investimento, pode criar estruturas assim, relativamente uniformizadas em vários países da África em que possam facilitar a entrada destes investidores estrangeiros. No fundo, dando garantias, não é? Para que os investidores possam perspectivar um investimento de médio e longo prazo, porque investimento em África há, mas é sempre numa lógica muito de retorno a curto prazo, que é para não se sofrer com esse risco político. Exatamente. E, no fundo, o que ele dizia era... enfim, um ponto relacionado e que eu acho que é bastante interessante é, por exemplo, há uma regra em relação ao rating de projetos que diz que eles não podem ter um rating superior ao da dívida soberana do país. E isto muitas vezes não faz muito sentido, porque particularmente para projetos específicos, e o que ele advogava era exatamente que projetos específicos deve ser aquilo em que os investidores pensam, não tanto o paradigma antigo da ajuda aos governos, que nós sabemos que muitas vezes não resultava da melhor forma, e, portanto, o que ele advogava era exatamente que se adaptassem as regras à realidade concreta e que estas organizações internacionais que têm conhecimento de terreno, que têm a capacidade de fazer condicionalismo na ajuda que dão para que haja melhores condições políticas e melhores condições de informação para estes investidores, para que isto realmente aconteça de uma forma mais efetiva. E a África pode ser também o palco de, eventualmente, novos modelos financeiros e novos modelos de utilização do dinheiro. Sei que um dos temas em que também participou foi a questão do chamado mobile money. A África é um continente que pode, de facto, ter um crescimento mais expressivo neste tipo de modelo financeiro. Sim, definitivamente. Esse é um tema, aliás, que nos é muito caro. Nós, no Centro de Nova África, temos feito algum trabalho sobre mobile banking em Moçambique, especificamente. E, no fundo, o que se passa aqui é que há uma grande oportunidade de ser aproveitada, que é esta ideia de que em África se deu um salto em termos de tecnologia, que foi saltarmos, enfim, não há muitas infraestruturas básicas, pode não haver eletricidade, pode não haver telefones fixos, mas uma grande percentagem, por exemplo, em Moçambique, 80% da população moçambicana tem telemóvel. E, portanto, há aqui uma oportunidade de desenvolvimento porque este telemóvel pode ser utilizado, nomeadamente, para dar serviços financeiros. Enfim, nós tivemos uma discussão sobre o que aconteceu no Quénia. O Quénia é a grande história de sucesso no continente africano.
pronto, nós discutimos um pouco sobre, por exemplo, o papel. Enfim, as estatísticas mostram que 2 anos depois do serviço ser lançado, 10% do PIB estava a circular neste sistema, 60% da população adulta estava a usar o sistema. E muitas vezes para fazer, por exemplo, remessas à distância, o que proporciona, no fundo, partilha de risco, proporciona melhores investimentos, e muitas vezes os investimentos que eu estou a falar são em investimentos básicos como saúde, educação, mas algo que realmente muda a vida das populações. E, portanto, o Quênia é o grande caso de sucesso. O Mobile Banking tem sido lançado noutros países africanos sem atingir este nível de sucesso, e nós em Moçambique tivemos uma oportunidade única, que foi a oportunidade de ver o serviço a ser lançado. E então nós conseguimos fazer um estudo bastante rigoroso, enfim, o mais rigoroso que há neste momento em desenvolvimento económico, em que avaliamos quais são, no fundo, quem é que vai adotar o serviço, que benefícios é que pode trazer às populações, e de facto tivemos uma adoção bastante significativa deste serviço, que mostra que ele pode realmente ter potencial também noutros contextos. Pode ser mais interessante mesmo para as próprias instituições, para estarem presentes nestes países, em vez de pensarem em estabelecer toda uma rede de agências, que às vezes pode ser complicado, entrarem por esta via. Portanto, o trabalho que nós fizemos, enfim, nós temos vários projetos que demonstram a versatilidade desta ferramenta, porque isto, no fundo, é uma ferramenta que pode servir para fazer desenvolvimento financeiro e económico, enfim, como consequência. No fundo, essa também é uma das mensagens que passou na conferência, foi que desenvolver o setor financeiro é uma ferramenta para melhorar, enfim, desenvolvimento económico, bem-estar das populações. E o que nós verificámos então foi que levar este serviço para zonas onde não é rentável abrir agências bancárias faz com que haja muitos utilizadores potenciais. Há uma grande procura escondida, digamos assim, por este tipo de serviços. Enfim, neste projeto o que nós vimos é que há uma grande apetência para poupar, porque há algum desejo por poupança que não se consegue fazer de outra forma. Enfim, é muito mais apetecível guardar o dinheiro no telemóvel do que numa latinha no chão, que pode ser levado, ou num animal que pode adoecer. Mas, por outro lado, há outras utilizações para esta ferramenta. Por exemplo, em Maputo, em tecido urbano, nós temos estado a trabalhar com uma amostra de microempresários para quem a possibilidade de poupar é algo que é um substituto para o crédito, porque há ideias de negócio, só que muitas vezes não há o recurso financeiro para as fazer, para as executar. E então o telemóvel surge como uma forma de, enfim, no fundo, quase de esconder a poupança, para que não haja pressões familiares e de amigos, para que o dinheiro seja gasto, e em vez disso as pessoas possam, no fundo, poupar para financiar o seu objetivo de negócio. Portanto, há aqui um conjunto de aplicações, e nós temos como digo, trabalhado em várias delas, que são bastante interessantes, para ter um desenvolvimento... e tem aqui bastante interesse internacional, como foi, enfim, como estava, acho que, claro. Há pouco referia a questão do risco político, mas quando olhamos para alguns dos principais entraves que ainda podem existir a um maior desenvolvimento financeiro em África, que outros pontos é que podemos encontrar? Em alguns países, um desequilíbrio também nas apostas que os países fazem, excessivamente dependentes, em alguns casos, de um recurso natural, nomeadamente o petróleo. Com certeza. Obviamente que os recursos naturais são simultaneamente, enfim, uma bênção se forem bem aproveitados, mas podem ser uma maldição, como já foi provado em muitos casos. Eu diria que, enfim, o fundamental, para uma boa gestão de recursos naturais e para que haja desenvolvimento económico em geral, é que de facto haja um bom enquadramento institucional e macroeconómico também, se estivermos a pensar na emergência dos tais mercados de capitais. E pronto, em relação a isto, realmente, enfim, também o POC ali não foi a única pessoa presente, mas ele tem algum trabalho. Portanto, nós tivemos também a diretora de investigação do Banco Mundial, por exemplo, entre outras pessoas, mas ele falava também sobre esta necessidade de se planear bem este enquadramento institucional e no fundo, de se investir em investir. Ou seja, quando há recursos naturais, há estratégias para que eles sejam bem aproveitados, para que sejam aproveitados em prol do bem-estar das populações. E, portanto, é um bocadinho essa a ideia, é de que há que tentar alargar os horizontes, não é? E as instituições internacionais podem ter aqui um papel, no fundo, neste alargamento dos horizontes dos próprios governos e da ideia de que eles podem, de alguma forma,
enfim, pensando no seu próprio interesse, contribuir também para o bem-estar das populações, porque isto faz com que todo o ambiente macroeconómico e económico em geral depois seja mais favorável para eles próprios. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que, novamente, as organizações internacionais podem ter em conta para influenciar estes países da melhor forma. Muito rapidamente, só para concluirmos, esta foi uma conferência que obviamente teve muita gente a assistir. Foi possível perceber qual é que era qual é que é o feedback da audiência e quais é que eram, sobretudo, as motivações das pessoas e as preocupações quando olham para este desenvolvimento financeiro da África? Nós tivemos uma audiência variada, felizmente, e o debate foi muito interessante também por isso, porque havia muitas perspectivas diferentes. Tivemos o prazer de ter várias pessoas, enfim, com experiência política e com experiência na banca e que estão exatamente a tentar, enfim, acho que ter mais informação, que é uma condição necessária para se poder investir em África. Acho que esta é uma das mensagens fundamentais e que realmente saiu. E eu acho que a discussão foi bastante animada. Nós tivemos também uma mesa redonda em que discutimos, por exemplo, esta ideia de se estar a passar de um paradigma tradicional da ajuda que não era tão direcionada para projetos específicos, para um novo paradigma em que os investimentos são feitos também por investidores privados, em que há projetos específicos que são avaliados de uma forma mais rigorosa e eu acho que este foi um dos interesses que se viu na conferência. Por outro lado, tínhamos pessoas que têm um interesse mais ligado ao fim último, digamos assim, porque no fundo... Portanto, ao retorno. Exato. Não, ao retorno, eu diria, ao retorno humano. E temos de concluir. Peço desculpa por interromper, Cátia Batista, mas muito obrigado pela presença neste grande jornal. É com este novo paradigma em África que termina o grande jornal de hoje. Obrigado pela preferência. Até amanhã.